Bem, pessoal, então nós vamos retomar aqui os nossos estudos. Agora, no terceiro bimestre, nós vamos iniciar com o conjunto dos números complexos. O que é o conjunto dos números complexos? Até então, nós conhecemos apenas o conjunto dos números reais. Agora, nós vamos conhecer um conjunto, que é o conjunto dos números complexos, que vai ser uma ampliação desse conjunto dos números reais. Além dos números reais que nós já conhecemos, nós vamos conhecer os números imaginários, que é uma nova modalidade, uma nova categoria de números que nós vamos conhecer. Para a gente entender e compreender melhor o que são esses números complexos, nós vamos iniciar resolvendo uma equação do segundo grau, simplesinha. X² menos 2x mais 10 igual a zero, coisa que nós estudamos desde o nono ano e não temos muita dificuldade de fazer, não. Primeiro, nós identificamos os coeficientes, né, que são A, B e C. A é o coeficiente de x², não aparece aqui, mas nós sabemos que é 1. O B, que é o coeficiente do x, quem está junto do x aqui nesse caso é menos 2. E o C, que é o termo independente, que aparece sozinho, sem letra. No caso aqui, o nosso C vale 10. Identificado os coeficientes, nós vamos calcular o discriminante, representado pela letra grega delta. Tem formulinha para isso, b² menos 4ac. Então, nós vamos substituir esse B, esse A e esse C pelos valores que nós identificamos aqui, né, na equação. São os coeficientes que nós achamos aqui. Então, o nosso B ao quadrado, quem que é o nosso B? Menos 2, está aqui substituído. O A é 1, fizemos a substituição. E o nosso C aqui também nós substituímos pelo valor que é 10. Então, esses três valores, B, A e C, foram os valores que nós encontramos lá na equação e fizemos simplesmente a troca. B ao quadrado fica menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes o C, que é 10. Resolvendo, o que nós vamos ter? Menos 2 ao quadrado, 4. Por quê? 2 vezes 2, 4, né? Base negativa, expoente par, potência sempre positiva. Menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 10, 40. Resolvendo essa subtração, nós vamos subtrair os valores e conservar o sinal do maior. Então, 40 menos 4, 36, conserva o sinal do maior em módulo, que é o 40, nós vamos ter uma raiz negativa. Aí vocês vão se recordar que até então, toda vez que nós fazíamos uma equação do segundo grau e o discriminante, o delta, é negativo, a gente parava e dizia que não tinha solução. Por que não tinha solução? Porque não existe raiz quadrada de número negativo, né? O que seria a raiz quadrada de menos 36? Seria um número que multiplicado por ele mesmo daria 36. Vamos ver. 6 vezes 6 vai dar 36. Se eu colocar menos 6, 6 vezes 6, 36... Só que menos com menos mais. Então, veja que não existe um número real que multiplicado por ele mesmo, ou seja, que é elevado ao quadrado, dá menos 36. Então, no conjunto dos números reais, a gente parava aqui e dizia que acabou. Não tinha como resolver a equação. E realmente, no conjunto dos números reais, não há essa possibilidade. Mas agora, nós vamos para um novo conjunto, que, como eu disse para vocês, é o conjunto dos números complexos, onde nós vamos ter os números imaginários. Nota que eu peguei o 36, já coloquei ele aqui na raiz, com esse I, que é a unidade imaginária, que vai fazer parte dos números complexos. Então, agora, eu estou saindo dos números reais e estou entrando nos números complexos, onde existe um número imaginário. Vamos entender como é que funciona isso. Para que existisse a raiz quadrada de um número negativo, os matemáticos descobriram ou criaram essa identidade aqui, ó, que o I, que é a unidade imaginária elevada ao quadrado, é igual a menos 1. Então, isso passa a ser como se fosse, já que nós estamos num período de pandemia e todo dia nós vamos falar em decreto, é como se tivesse baixado um decreto dizendo que esse I, essa unidade imaginária elevada ao quadrado, ela vale menos 1. E aí, veja o que acontece. Então, esse menos 36 não tem raiz quadrada real, mas ele tem uma raiz quadrada imaginária. Por isso que eu já estou colocando ele aqui, ó, ao invés de 36 só, eu estou colocando menos 36, porque é um número imaginário. E veja como é que funciona. Qual que é a raiz de menos 36i? Seria não, é
6i. Por quê? 6 vezes 6, 36. I vezes i, vocês se lembram que na multiplicação de potências nós conservamos a base e somamos os expoentes. 1 mais 1, mesmo não aparecendo, nós sabemos que o expoente aqui é 1. Então, 1 mais 1, 2. Então, ficou 36i ao quadrado. A unidade ao quadrado, a unidade imaginária elevada ao quadrado, vale menos 1. Essa identidade aqui é que vai nos permitir chegar na raiz. Então, 36i ao quadrado, na verdade, é 36 vezes menos 1. 36 vezes menos 1 vai dar 36, mais com menos, menos. Então, existe sim um número que, multiplicado por ele mesmo, dá menos 36. Que número é esse? É o 6i, ou seja, é um 6 imaginário. Nós não estamos mais no conjunto dos números reais, agora nós temos um número imaginário. Então, a partir de agora, dentro do conjunto dos números complexos, toda vez que tiver um delta, um discriminante negativo, nós vamos continuar, só porque a raiz, ao invés de ser real, ela vai ser uma raiz imaginária. Então, o 36 não tem raiz real, mas tem raiz imaginária. Eu acrescentei a unidade imaginária i aqui. E aí nós vimos que essa raiz de menos 36i vai ser 6i, justamente pelo motivo que eu já expliquei. 6 vezes 6, 36, i vezes i ao quadrado, né? O i ao quadrado é a identidade dos números complexos, vale menos 1. Multiplicando 36 vezes menos 1, 36. Então, nós temos sim uma raiz de um número negativo, só que é uma raiz, como eu disse para vocês, imaginária. Olha como é que fica então a nossa equação. X, que é igual a menos b, mais ou menos raiz do discriminante sobre 2a. Essa é a nossa famosa fórmula de Bhaskara. Aí nós viemos substituindo aqui. X que é igual a menos, aí vem o b. Quem que é o b? Olha aqui, menos 2. Para separar os sinais eu coloquei o parêntese, mais ou menos raiz quadrada do discriminante. Quem que é o discriminante? O delta nosso, menos 36. Como não tem raiz real de número negativo, nós colocamos o i e aí nós temos uma unidade imaginária. Esse número tem raiz? Tem, mas ela não é uma raiz real, ela é uma raiz imaginária, que existe apenas no conjunto dos números complexos. Que a gente já começa a entender que vai ter números reais e vai ter números também imaginários. Aí olha só como ficou. Sobre 2a. Substituir o a pelo valor dele aqui, ó, que é 1. Isso vocês já estão habituados a fazer. Então, menos com menos, mais ou menos, raiz de menos 36i. 6i é a raiz do 36 com o i imaginário aqui, né? Com unidade imaginária i. Então, nós temos agora o x', é 2 mais 6i sobre 2. Eu não vou somar porque esse aqui é real e esse é imaginário, então não dá para somar os dois. Vai ficar um número complexo com essas duas partes, uma parte real e uma parte imaginária. Então, o que eu fiz a divisão? 2 dividido por 2, 1. 6i dividido por 2, 3i. Essa é a primeira raiz. Segunda raiz, x duas linhas, 2 menos 6i mais ou menos, menos 6i sobre 2. A gente sabe que é uma raiz positiva, né? E a outra negativa. O x' é com o sinal de mais e o outro com o sinal de menos. Dividir 2 dividido por 2 vai dar 1. 6i dividido por 2, 3i. Como aqui estava menos, conservamos o menos ali. Então, observe que as duas raízes, elas são simétricas. Os valores são os mesmos, mas a parte imaginária é positiva, a outra é negativa. Então, qual que é a solução dessa equação? É 1 mais ou menos 3i, ou seja, é 1 com o 3i positivo e 1 com o 3i negativo. Então, essa equação, a resolução dessa equação mostra para nós qual que é a vantagem, né, de se utilizar os números complexos. É que agora existe uma nova possibilidade de trabalho onde nós vamos encontrar raízes de números negativos, só que não são mais raízes reais. Essas raízes, elas são raízes imaginárias, como esses resultados aqui que nós encontramos. Tem uma parte real e tem uma parte imaginária. A parte imaginária é sempre acompanhada desse i, que nós chamamos de unidade imaginária. Então, para começar o nosso estudo de números complexos, nós ficamos por aqui, né? Resolvemos essa equação e agora nós já sabemos para que existe um número complexo, que ele é formado por uma parte real e por uma parte imaginária, e que uma das
utilizações dele é justamente resolver equações quando o delta é negativo. Aí, ao invés de ter a equação encerrada e o conjunto de solução ser vazio, nós vamos para um novo universo, que é o conjunto dos números complexos, e aí essa raiz vai ter essa equação vai ter uma raiz complexa, que tem parte real e parte imaginária. E nós voltamos numa próxima videoaula com mais exemplos de resolução de equações do segundo grau com raízes dentro do conjunto dos números complexos, ok?